Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo da lista O Começo, essa que eu estou mostrando aqui para vocês. E o tema, como vocês já viram aí, vai ser emoções. Então, o que é essa lista O Começo? Eu pego um tema e tento, né? Quando você vê algo, aquela coisa de você fazer a tal da engenharia reversa, né? Você pega algo e você não tem muita informação sobre aquilo, né? Então você vai pegar aquilo, vai estudar aquilo, vai tentar sentir aquilo, né? Então esses temas eu medito em cima deles. É... Muitas, digamos assim, outros vídeos também que eu assisti de pessoas falando sobre o tema, né? Coisas que já li. Então aí eu acabo formulando algo, né? Meditando em cima e trazendo aqui para vocês. E alguns insights que a gente vai tendo, né? Que a gente tem que meditar também em cima desses insights, ver onde se encaixa e se faz sentido. Então é como que eu, né, venho formulando isso, né? E o que vem, né, o que sai durante o vídeo. Então, é um tema muito interessante, né? Um tema muito importante. Só falar assim a respeito, né? Deixa eu falar sobre o começo. O começo, ele... Porque assim, o que nós somos algo que não tem começo e nem fim. Então nós falamos começo de coisas... Nós tentamos ir o mais, digamos, longe possível, né, na linha do tempo, onde que aquela coisa se iniciou na nossa história, né? Então esse seria o começo de tal coisa para tentar lidar melhor, né? Ver qual é a função, né? Porque nós na vida nós estamos assim, quem recebe um veículo, né, que é o corpo físico, quem recebe um carro e dão ali algumas instruções básicas, né? Ó, ele anda, ó, em primeira aqui, acelera ali, ele anda. E só isso que falam. E as pessoas, ok, legal. E tipo, né? E não tem um questionamento em cima, né? Ah, o ser humano tem emoções. Ah, legal, temos emoções. Todo mundo já sentiu emoção, sabe o que é, né? Aí só que você vai ter emoção e vai ter sentimento, né? E aí, o que que é cada um? Como que casa, né? Então as pessoas, tipo, né, só vivem, né? Engata a primeira e vai, né? Não descobre que tem uma segunda, terceira, quarta, quinta, ré, né? Então eu acho que por que será, né, que as pessoas são assim? Será que porque não encontram muita informação tão precisa, largam a mão, né? A vida ela já tem problema suficiente para você se preocupar com essas coisinhas que parece que não vai ter um impacto na minha vida, mas tem sim, né? Eu mesmo para gravar, acho que qualquer vídeo, eu não traria aqui apenas entretenimento, né? Eu acho que algo que eu acho importante, eu falo, ó, é um lance interessante sobre esse tema, né? É bom a gente pensar a respeito, né, para tentar entender melhor o nosso veículo. E emoções, né, é algo assim muito, mas muito importante, né? Vou falar o que eu outras pessoas falam a respeito, né? O que a gente também já nota nos nossos estudos é que muitas raças aliens, né, que vêm aqui, eles não têm as emoções, digamos, como nós temos. E o questionamento que vem é assim, como um ser não tem emoção? Porque a nossa realidade é ter emoção. Como vai entender uma raça que não tem emoção, né? Eu, em mim, acredito que sim, tem emoção, só não é tão desenvolvida quanto a nossa, né? Então isso deve ser indagado, né? E como que é uma raça que não tem emoção? A gente pode tentar comparar com uma pessoa fria, né? Mas também não é isso, né? Então eu acho importante estar meditando em cima disso e, e muitas, né? Os vídeos mais recentes que eu tenho visto, pessoas falando que o que nós estamos fazendo aqui na Terra, nós estamos aqui para aprender a lidar com as emoções. Então é fato, né? Você vê a maioria das pessoas tem sim desequilíbrio emocional, né? Por exemplo, é comum pessoas brigarem nesse planeta, né? O que denota assim, um tremendo desequilíbrio emocional da massa. Né? A gente está tendo tempos aí que estamos tendo guerra, né? Então é comum, né? E cada vez isso vem ficando mais explícito nos meios aí, né? Digamos, de terceira dimensão, de massa, né? De divulgação. Esse desequilíbrio das pessoas, né? Então é um desequilíbrio emocional. Então as pessoas o quê? Não controlam seu corpo emocional, né? É fato. Então você vai ter aí dezenas, surgindo inúmeros, né, meios de terapia para tentar tratar isso, né? E a pessoa já tem que ter um certo avanço para buscar esse tratamento, né? Para se ver falando, opa, eu tenho aqui uma fissura, né? Que algo tem que ser visto, né?
por exemplo, as pessoas já são normal discutir, normal bater boca, né? Não é. Isso é um sério indício de doença, né? Então, se você vê que você, às vezes, se vê sendo envolvidos por essa energia, né? Porque vem aquela emoção que, tipo, né, tenta te provocar uma ação, é um sério indício de uma doença grave no corpo emocional, que isso precisa sim ser trabalhado, estudado, averiguado e ver, nossa, por que que essa energia me impactou assim? Né? Por que que um fato, né, me descontrolou tal? Né? Pra que, tipo, te abala. Né? Então isso tem que ser analisado, tem que ser estudado. Então, só que as pessoas, é normal ser assim, né? Então é um descaso, né, com o próprio corpo, com o próprio veículo que você opera, que não é só físico, né? É físico, emocional, mental, né? E consciência, onde que a gente tem que tentar chegar, é onde que a gente tenta ali se estabilizar para analisar os outros corpos. Né? Porque se você está na mente, você não está na mente, você está sob controle do meio, da massa. Então você tem que subir para você começar a analisar a minha mente. Nossa, por que esses pensamentos estão vindo na minha mente? Né? Eu não quero fazer tal coisa, por que vem tal pensamento? Né? E aí começa a mexer com o corpo emocional, as ansiedades, né? Essas emoções que a gente não gosta. Então isso deve ser analisado. E geralmente as pessoas jogam de lado e não gera interesse. E eu acho que, né, como eu falei, como é precário os meios que divulgam tudo isso, né? Para você estudar, você tem que, né, e achar os livros certos. E às vezes não tem aquela informação que você busca. Né? E aí acho que acaba as pessoas têm a tal vida, né, a correria, e aí acabam largando a mão, e isso seria ficar dormindo, inconsciente na Matrix, né? Você não entender nem mesmo como funciona seu corpo físico. E eu acho que você ir lá no começo tentar entender como que isso iniciou, né, a gente tem uma noção maior de como que isso funciona, a função, né, que não é a hora do acaso. Vou criar um ser, Deus criou e vamos colocar emoção, vamos colocar isso aqui. Não é tão simples assim, né? Então, antes de prosseguir, né, adentrar mais, deixa eu só dar outra palhinha. A emoção, ela é muito importante no aprendizado. Né? Então, o que falam desse planeta? Esse planeta que a gente vê encarna aqui porque você dá saltos de aprendizado aqui. Né? Você tem saltos muito grandes, então por isso que falam que tem a concorrência, por isso que falam que a almas é como tipo fosse um centro reeducacional. Né? Mas não é só isso. Né? Eu acho que há um avanço muito grande. A gente acha que estamos aqui para pagar karma. Mas eu acho que esse domínio das emoções, essa compreensão do corpo emocional, né, vai dar um salto muito grande. Né? Então eu acho que isso que está por trás. Então eu acho que pesquisas aí, né, já constatam que você aprende mais, digamos, com emoção. Né? Então se você tem uma pessoa que ensina, né, que você tem um afeto, por exemplo, um professor que ensina com carinho, né, um mestre que ensina com atenção, ali o aluno ele aprende mais, né? E outros lances, né? Se você tem uma emoção forte, durante aquela emoção forte que gera o tal trauma, é onde aquilo fica gravado, né? Então é durante fortes emoções onde a pessoa mais aprende, né? Então a emoção, ela tá ali, por exemplo, quando o aluno tá desatento ali babando, aí vem alguém dá aquela sacudida. Ali ele acorda e passa a prestar atenção. Né? Então a emoção ela vem ter essa finalidade. Então aqui nós temos fortes emoções. Né? Na Terra nós vivemos e vamos aprendendo com essas emoções. Né? Então essa seria uma das funcionalidades, né, desse corpo emocional. Ele não tá ali só para sentir amor, medo, não. Ele tá porque enquanto você sente isso, você tá... É um sacode que você toma. Né? Então você está mais prestando atenção você está vivendo aquele momento. Né? Então isso é importante, né, sobre as emoções. Então antes eu queria aqui, eu sempre indico vários canais, né, dos vídeos anteriores. Então esse ano eu passei né, eu vi esse canal aqui. Então alguém mandou ler um vídeo, outro. E quando eu tenho um canal eu já conhecia o nome, só que eu não seguia. Né? Então quando eu entro no canal novo, eu vou lá em vídeos, né, ou ao vivo, e coloco aqui em alta, e eu pego os temas que me interessam, eu vou ver os temas que me interessam, né, o médio, o segredo, o assustador, a igreja esconde, né, aqui ó, tem a Mônica de Medeiros, então eu vou vendo, ó, esse aqui é bem interessante, né, do índio, sobre que ele reconhece alguns alienígenas, só que ele nem sabia esse termo, né,
Então esse é um canal que é aqui no Brasil, né? Levam pessoas ali falando a nossa língua. Deixa eu voltar a aparecer aqui que eu fico sumir. Então é que tem poucos, né? Não que tenha poucos, mas é que eu não dava tanta atenção. Eu vejo mais canais tipo internacional, né? Que eu sempre bem indico. Mas nacional também tem os muito bom, que é o DZQM, né? Afinal que somos nós, né? Experiências luminosas. E eu acrescentarei esse daqui. Só que isso aqui, aí tem esse aqui que é o Cortes, né? Que são vídeos curtinhos, é onde que eu cheguei a esse canal, né? Que eu, pra se dar mais atenção, eu falei, não, esse pessoal tá entrevistando umas pessoas interessantes, né? Então vale a pena. Então você pega aí o tema que te interessa, né? E você vai ver que tem pessoas que as pessoas estão vindo e estão contando suas experiências. Então isso que eu achei mais interessante. Então é um tempo que as pessoas estão vindo, estão mostrando a cara, estão vendo que estão lá e estão tendo experiências assim interessantíssimas, né, contando. Então isso é legal, né? Porque antes a gente tinha aquela espiritualidade que será, tá? Hoje tá lá as pessoas dando relato, não, e mas eu não tenho essa experiência, eu não vou acreditar. Então, aí é de cada um, né? É o caminho de cada um. Então, assim, a maioria das experiências que as pessoas contam eu tô muito longe de ter, né? Mas é que são coisas que eu estudo, né? E opa, faz sentido que essa pessoa tá falando tal, tipo, tá vivendo tal coisa, né? E é bem interessante. Então tem esse aqui, aí se às vezes eu pego aqui um vídeo, opa, esse é um tema bem curioso, vale a pena ver a entrevista inteira. Aí eu venho aqui, né? E vejo a entrevista inteira, só que eu costumo ver depois que não ao vivo, né? Depois porque eu pulo as propagandas, né? É um canal que tem muita propaganda, tipo, no meio do vídeo eles botam muita propaganda, não aquelas que dá pra bloquear com a adblock, mas que os próprios canais fazem. Mas não deixa de ser um bom canal, né? Então tem um entrevistador aqui, que é esse Alexandre aqui, ele extrai mesmo, né, do entrevistado. Então ele vai lá, o que precisa extrair, né, indaga em cima. Então ele consegue ser, né, tipo, ter uma excelência nisso. Então achei bem interessante esse canal por conta disso, né, que o entrevistado não chega lá e fica falando o que quer, não, ele vai, bom, parece que, né, vamos prestar mais atenção nesse ponto, né, vamos fixar bem, tal. Então acho que isso é interessante, né, porque é um tema, ele fica bem entendido. E às vezes, o que a pessoa às vezes tem um receio de perguntar, né, para quem tá lá sendo entrevistado, ele vai lá e dá uma pergunta, assim, né, tenta trazer. Então isso é bem interessante. Então é um dos canais que eu indico, né, em língua portuguesa. Vale a pena. Estão trazendo o que é importante. Tem muitas pessoas aqui no solo mesmo, né, paranormais, que estão ali contando suas experiências. E isso eu acho interessante, né? A coisa que eu via mais em canais, né, mais na língua espanhola, né, no espanhol. E vamos então ao tema, né? Deixa eu o começo. Então, falar aqui como que seria começar essas emoções e sua função. Primeiro vamos tentar ir ao começo. Então né, legal. Aí tipo, se tem raças que não têm emoções, então nós imaginamos em nós, quando nós vivíamos em outro planeta, será que nós tínhamos emoções? Né? Será que nós temos que vir para cá? Mas o mais importante, quando começam as emoções? Tem entendimento né, que eu sempre uso isso aqui, vou colocar aí a imagem da mãozinha, né? Corpo físico, nós temos o corpo físico, né? Corpo emocional, mental e consciência. Então vai ter os corpos além, né? Até o eu sou, até o todo. Né? Então são uma sucessão de corpos físicos que nós temos, né? Como assim nós temos? Eu só vejo o meu corpo físico. Você entra dentro desse corpo físico como uma alma. Né? Então essa alma, que é digamos que é o próximo corpo mais denso, talvez não seja, o perispírito, tal, pode chamar o que querem chamar, só para a gente ter uma referência. Então é um corpo mais sensível, né? Ele é mais, digamos, como ele está uma dimensão mais sutil, ele é mais sensível aos impactos, né, de energéticas. Né? Então esse seria, né, ao meu entender, o corpo emocional. Né, os corpos mais sutis que eles sentem mais o impacto, né, das energias mais densas. Depois você vai ter muito, muito mais sutil o corpo mental. Então esse corpo mental, ele já não vai sentir aquele impacto das energias mais densas. Né, você vai sentir o pensamento, as ideias, tal, né, e depois você vai ter que jogar isso para o corpo emocional se você ficar vibrando naquela ideia. Né, mas eu diria que já que são as emoções começam a vibrar e perturba ali, né, o teu mental. E nós vamos ter escalas de corpos mais sutis, né, a consciência muito, muito mais sutil. Né? E são todos os corpos que nós entramos nesse, né, corpo mais denso. E tá, mas e como eu percebo a emoção? Então aqui eu vou colocar algo muito, muito simples. Imagina, né, como é o começo. Então aquela primeira esfera que surgiu.
Né? E como que surge uma esfera? Né? Por algum motivo, a matéria ali ela se agrupa e vai se adensando, né? E forma uma esfera. Então ali é o começo, né? Que não é o começo porque ela surgiu de algum lugar, ela veio de alguma matéria já existente, que seria naquela escala atômica, né? Níveis cada vez mais sutis. Né? Então que vai ao infinito e ali é onde que a gente consegue ir, né? Ter esse entendimento de que, ok, minha capacidade é essa. Né? Eu sei que há um infinito. Né? Eu sei que não vai chegar a um lugar que não existe mais matéria, começou a existir aqui, não. É infinito. Né? Assim como que, então, como nós passamos a existir. Né? Não como um Márcio, não como um humanoide, né? Mas como esse todo. Né? Que vem se fragmentando, né? E estamos aqui num fragmento do que nós somos. Então estaria aquela esfera. Né? Se aquela esfera ela vem do plano mais sutil e se adensou, né, como nós, viemos do plano mais sutil, estamos aqui no corpo denso. Dentro dela existe aquela matéria sutil. Né? Mas o grande lance aqui é quando esses corpos sutis eles podem ser percebidos, digamos, em camadas. Né? Por exemplo, você tem um corpo aqui na terceira dimensão, né? Qual que é o que vai estar na quarta, na quinta? Porque a princípio, né, seria uma coisa só. Né? Tipo, que não tem uma das características humanas, né, da encarnação, é que nós somos um corpo muito, muito sutil, né, como ser que nós somos, muito, muito, muito sutil, e nós entramos num veículo denso, mas muito denso. Então existe um espaço muito grande de sutilidade. Né? Tanto que a gente precisa formar um corpo que a gente fala de perispírito. Né? Você é um corpo aqui muito sutil, digamos, nossa, a dimensão não dá nem para mencionar uma. Né? Vamos falar a sétima aí, que tanto faz. Né? Mas aqui a terceira é muito densa, então eu vou fazer um corpo que é o perispírito para poder acoplar, né? Fazer ali uma bucha, sei lá, e, né? Para estar controlando esse corpo mais denso. E mesmo assim o controle é mínimo, a gente acha que nós estamos aqui, eu estou 100% lúcido, não. Não, o que você é, você de memória, né? Às vezes tem coisas da infância que eu não lembro, você como ser, você lembra. Né? Então, se esse ambiente, de repente, ele começar a se utilizar e levar a vibração, você vai ver que você vai passar a pensar com muito mais clareza. A memória, ela dá um up, né? Então, aqui nós temos essa característica, né? Das dimensões de um corpo para outro, a diferença é tão gritante que muitas almas, digamos aqui, que convivem com nós não vemos. Né? Então essas almas têm que ganhar densidade, tem que ir no ambiente denso, tem que pegar ectoplasma emprestado para poder ali ter alguma forma e só que você não vê, só que você sente. Né? As pessoas mais sensitivas, né? Que ela está no campo mais aberto, então aí ela já sente, então entra no campo do sentir. Então aqui tem essa característica. Agora, tem mundos, que isso eu vou com base em leituras, né? Que você tem seres convivendo que são seres um pouco mais sutil, né? Então tá aqui eu na terceira dimensão, então você tem um na 3, ter 3.3. Então você consegue ver o ser, uma forma, né? Só que tem que tomar um certo cuidado porque é uma forma que é tipo gelatinosa. Então se for lá mexer, você pode danificar aquele corpo, porque ainda, né, é muito próximo. Então se na alma eu vou lá, já está em outra dimensão, vibra outra frequência, então nem toca. Né? Mas se essa dimensão ela está muito perto, digamos que para mim, aqui eu estou na terceira dimensão, corpo de terceira, minha alma é de quarta. Né? Então, se eu tenho ali o intermediário, que é 3.5, aí você já vê aquela forma tipo, né, quando você pega uma imagem ali, quando joga uma transparência, né, mais ou menos aquilo. Né? Então vamos pegar uma imagem, vamos tipo, jogar a transparência, a gente vai tendo mais ou menos uma noção. Então quanto mais perto da 3, mais visível. Então você pode até tocar, né, e ter um dano. Né? Nós separamos essas dimensões porque o corpo realmente vibra em outra, então tipo, não toca. Né? Acho que deu para entender. Né? Só que quando isso começou a se formar, não teve esses saltos grandes de uma para outra. Né? Foi, digamos assim, é como um bolo crescendo, sei lá, tipo, imagina,
ele vai gradativamente, então fica todas as etapas daquele bolo crescendo. Vamos supor que a massa ali é a dimensão mais sutil. E cada vez que ela cresce, ali 1 milímetro que for, ela vai ganhando, vai entrando, vai ficando mais densa, só que dentro dela vai mantendo aquilo, né? Então, antes de eu aqui ter apenas um corpo, digamos, o físico, dentro eu tenho, digamos, o perispírito, a alma, o espírito, que é o mental, depois a consciência, depois outros, né? Digamos que intermédio você tem vários. Né? Eu não formei só eu não cheguei aqui como alma e formei só um perispírito. Digamos que eu formei 1000 perispíritos, né? Da densidade para a alma até esse corpo mais denso. Né? Então a ligação ela é bem completa, né? Digamos assim, eu posso com essa conexão de ter mais corpos que serve de intermédio, né? Eu posso encarnar mais do que eu sou, né? Mais lembrança, porque eu tenho mais conexão, né? Não está muito espaçado, né? Então no começo teria sido assim, né? Você não tem essa distância entre esses corpos. Então você está lá um planeta e dentro dele toda aquela tipo, não, sem separação entre dimensões, né? Então é complicado, né? Vamos supor, então, vamos pensar no planeta então como o corpo, né? Porque é legal, então tá ali o planetinha e dentro dele tem todas as vibrações, tipo, pensa como tipo algo gelatinoso, né? Tipo uma gelatina, que o mais sutil, ele fica mais mole dentro. E o mais denso fica ali denso, né? Aquela tipo a pedra, a rocha. Só que como aquilo não se mexe, só gira tudo gira junto. Então tudo é uma coisa só. Né? Então pouco se percebe que há uma estrutura interior sutil, né? Porque ela se move junto, né? Quando se nota então que há essa multidimensionalidade, então esse é o ponto importante, né? Quando há algum evento, né? Então isso é importante. Nós nos lembramos de algo quando existe um evento importante, algo diferente, algo que não existia, né? Então você tem ali, você na sua vida, você tem milhares de dias. Se eu peço para você pegar na data, lembra um dia específico que foi normal, né, que não aconteceu nada especial, você não vai lembrar desse dia, né? Você vai lembrar dos eventos que aconteceram. Opa, tal dia aconteceu tal coisa. Então você meditando nesse dia, você consegue lembrar de algumas coisas que você fez naquele dia, né, que culminou em tal coisa, né, que marca aquele evento, né? Então, vamos colocar assim: existia então aquele planeta, né, uma forma mais densa no meio que no espaço que não existia nada, só que o nada também é matéria sutil, né? Então ali denota que tá algo ali sobressaindo que no seu interior, que vamos supor, eu estou aqui com o corpo denso e em volta um suposto nada. Dentro de mim também há essa matéria que seria o nada aqui, né? Então aquele corpo parado, então você vai ter como que acontece, que eu já falei em vídeos anteriores, a presença de outros corpos que começam a surgir. Surge um, surge dois, começa a orbitar e tal. Então isso já começa a mexer com o interior. Só que ainda é muito sutil, não se percebe. Você percebe a presença, opa, né, tá mexendo aqui com uma estrutura, né, o lance gravitacional. Vamos avançar. Né? Começa a surgir vários orbes, orbitar, cada um mais perto, opa, tá chegando muito perto, colisão. Uma colisão é um evento importante. Então tá aquele orbe lá que de repente colidiu ou não colidiu, ou chegou muito perto, tal, houve um sacode. Então aquilo você pôde sentir todos os corpos interiores, né, naquele sacode. Porque você pode destruir o mais denso, só que os mais sutis eles podem desagregar, né, e continuar na forma sutil. Né, porque o sutil ele não colide, vai colidir na forma densa. O sutil ele vai se entrepassar um para o outro. Né?
Muita energia, a explosão, né, que também vem do mais sutil para o mais denso. Então se percebe a ação desses corpos mais sutis. Então, ao meu entender, né, essa energia que é notada na hora que você há um evento, há um sacode, há uma colisão, há uma explosão, se nota esses corpos internos, né, que é os que se movimentam. Então, para nós, imagina você estar ali parado, de repente alguém vem e esbarra em você. Você, pô, tipo, dá uma certa emoção, né, ou um nervosismo, ou, né, a pessoa vem e te abraça, né, dá uma emoção, né. Então, é aquilo que mexe com o teu corpo emocional, né, ele sacode, ele tira do lugar, né, um susto, né, fala, nossa, parece que a alma saiu do corpo, né, tira do lugar. Então, esses momentos é como se descargas elétricas acontecessem no corpo, né, que fixasse ali no momento, né, do que está acontecendo, e ali que você tem uma maior aprendizado, né, que você vê, você percebe, você, opa, né, eu tô olhando, a pessoa está ali distraída no trânsito, alguém, a pessoa já fica atenta, né, porque se tiver tudo normal, é como se a gente tivesse estado de sono, né, os planetas orbitando, tudo bonitinho, aconteceu um evento, aí todo mundo presta atenção naquilo, né. Então são esses eventos, né, que vai denotando. Então, como começo, né, de corpo emocional, eu colocaria isso, né? Para começar é como um bolo, vem crescendo, 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 não se nota, né? Tá, tipo, né? Mas quando você tem, opa, aquilo uma vez era uma forma, depois virou outra forma, e outra forma você nota que tem etapas, né? Então as etapas mais sutis, quando há um abalo na mais densa, ela sacode dentro, né, como um corpo gelatinoso. Digamos que a crosta forma uma película, que é uma crosta que endurece, mas dentro continua aquele gelatinoso, né, como se fosse nós, né, nossa estrutura é assim. Então dentro mais gelatinoso, né. Então quando dá um sacode, né, aquilo pode sair do corpo, né, ela vai movimentar, vai mexer, né. Então seria esse o aprendizado pelas emoções. Então, por isso que quando nós, como crianças, passamos por fortes emoções, os adultos passam por fortes emoções, programas secretos aí, obscuros de governamentais, eles usam isso, né? Eles pegam ali o indivíduo, ó, né? E para formar os tais super soldados, né? Que eles querem lá, os psíquicos. Então, para depois também para formar os governantes, né? Os líderes, né? Que eles colocam lá ocultamente. Então, eles usam isso, né? O aprendizado pelo abalo, né? Pelo choque, né? Então nós conhecemos essa forma, né, que parece assim não é positiva, né, pelo choque, pelo trauma, né, mas muitos dizem que nós acordamos, né, passar por isso, né, passar por essas coisas, porque assim, né, falam que da tais raças que olham o ser humano e acham o ser humano ser fantástico, né, de sentir amor, sentir ódio, sentir essas coisas. Então imagina você que não sabe o que é isso. Então você sempre foi aquele orbe que esteve ali dormindo, sempre andou naquela linha, né, e nunca, né, foi para fazer um rally, né, uma trilha para sentir o abalo, os solavancos. Então você não tem isso, né? Então de repente quando você sente se aconteceu algo, né, você fica meio perdido, né? Então há de se compreender melhor isso e como isso pode ser utilizado, né? Porque assim como o nosso corpo físico, a gente aprende a andar, levantar, né, caminhar, então tem que ter um domínio desse corpo físico, né? Então tem que ter um controle. Então o corpo emocional, idem, né? Então enquanto a gente controla as emoções, ele fica bobo, ele fica ali ao vento, né? Se um vento vai para baixo, ele vai para lá, vai para cá. E o vento, que eu falo, é as emoções do meio, né? Então a gente procura um meio onde tem muito vendavais para abalar esse nosso corpo sutil, para a gente sentir ele. Então ele está lá, quietinho, parado, então você não trabalha com aquilo porque você não sente. Então você vai para o meio onde você vai sentir, eu vou sentir ele muito forte, porque aí eu vou ter a noção de que ele está lá, né, de que eu posso trabalhar com esse corpo. Né? Então nós aceitamos essas experiências, né, de vir para cá. E quando então você algo também curioso, né, que nós podemos estar fazendo, né, que segundo a literatura a gente faz, que a gente vem para cá em famílias.
né? Vamos lá aprender aquela coisa, vamos fazer aquele curso junto, né? Ah, legal. Então, quais emoções que eu vou experimentar? Ah, eu quero experimentar o amor, mas você tem que experimentar o ódio também, né? A raiva, essas coisas, né? Porque só o amor, se já é amor, só que você não sabe, né? Que é o equilíbrio, é a perfeição, né? Mas se aquilo se desloca, de repente você não vai saber voltar, né? Porque você não lidou com aquilo ainda, né? Aquilo fica uma ruptura, fica quebrado, né? Então eu tenho que aprender, então eu vou ter que deslocar para aprender a recolocar, né? E ir trabalhando com isso. Tá ok, né? Então vou ter que passar por experiências que me tragam isso. Então vamos supor, eu vou ter que trair, ser traído, matar, né? Para aprender a perdoar. Então aí você combina com a sua família que vai passar por essa experiência. Então essa é a maior coisa que dá um bug na nossa mente. Como, né? Esses seres decidem isso, né? Isso parece que é meio, só que tem um certo sentido, né? Tipo, a gente como vai adquirir uma habilidade. Vamos supor que a gente joga. É que é como se fosse um simulador. Muitas pessoas falam simulação, né? Mas não é simulação virtual, é simulação real, né? Então a gente meio que. Vamos jogar um joguinho. Quando você joga um jogo, né, no virtual, que você joga com alguém, você aprende várias habilidades, né? A gente que joga, a gente tem mais atenção, tem maiores reflexos, né? Só que aí você vai jogar, você chama alguém que você gosta, que você conhece. Vamos lá jogar tal, né? E joga ali o jogo de luta, né? De vários joguinhos, né? E vai aprendendo muitas coisas também com isso, né? Adquirindo habilidades, desenvolvendo raciocínio. Então a Terra seria mais ou menos isso, né? A gente chama quem a gente conhece, a nossa família, né? Então encarna aqui em família. Aí vamos supor, só que aí vai encarnar, jogar o joguinho de luta, né? Com a família. Ah, mas eu não vou brigar com a parente, com a pessoa que eu amo, né? Aí vem aquele toque da terceira dimensão, essa desconexão de você não ter aquela sequência, sucessão de 1000 corpos perispirituais. Você só tem um, né? Então o deslocamento é muito grande. Então a minha memória, ela se perde nesse processo. Então onde que vem a amnésia reencarnatória? Embora eu acredito que nós temos sim essa memória, né? Mas nós ali por meios de eletrônicos, de meios, nós utilizamos, a maioria, né, muitos que são sementes estelares que busca essa espiritualidade, que, né, é consciente de vidas em outros mundos. Eu acho que a maioria de nós podemos ter essas memórias, né? Só que nós passamos por um processo né, mais tecnológico, para se passar por humanos, para poder viver essa experiência, né? Agora, as pessoas que, será que existe? Será que tem mesmo vida após a morte? Essas pessoas não, né? Então elas esquecem mesmo, né, quem elas são. Elas são, mas a matéria que ela realmente ela absorve a pessoa. Então elas vão ter experiências até mais para de sacode mesmo. Então nós passamos por isso. Então é como assim, ok, vamos brincar ali de polícia e bandido, né? Você vai ser o bandido, então vai ter ali, como polícia eu vou te matar, né? Você vai ficar com raiva e vai querer se vingar, depois vai ficar aquela coisa pra ter aquelas experiências. Só que aí, vamos lá jogar. Aí falar, mas espera aí, vocês não podem lembrar quem vocês são. Então, cai lá o esquecimento. Então aí, onde nós temos aí a nossa situação mundial, as pessoas ali em conflito, brigando e tal, né? E então é uma parte importante, né? O que tem que ser visto, não o que está acontecendo ali no momento, mas o que aquilo causa, o que aquilo provoca, né? O que aquilo sacode, né? Então olha todas essas emoções, as pessoas ali, né? De repente acontece algo, elas procuram se melhorar, né? Falam, nossa, isso não pode mais acontecer. Então elas acham que o motivo é cessar aquilo, né? É que nem você tem uma prova na escola. Tem aquela prova, aquela tensão, fala, nossa, essas provas não podem mais acontecer porque nos abala, né? Então não é o fato, o acontecimento que a gente deve, né? Porque nós criamos esse cenário, criamos essa simulação para que essas coisas acontecessem, né? Então à medida que eu vou aprendendo, eu já vou evitando aquelas situações. Eu já não vou mais passando por aquelas situações. Você fala, mas é injusto porque eu não me lembro. Você não se lembra exatamente para poder trabalhar com o corpo, lançar seu corpo emocional nisso e senti-lo ele balançar, né? Quem é traído, nossa, sente o corpo balança, né? Quem sente um choque da perda, né, de um ente querido, o choque é muito grande, então aquele corpo ele, né? Nossa, eu tomei um susto que a alma parecia que saía do corpo, né? Então você sente esses solavancos, né? Olha, tem algo ali mexendo, né?
Então, uma coisa eu acho que é muito importante, nós não temos aqueles 1000 corpos perispirituais de conexão, nós temos um que é bem sutil. Então, nesse trabalho, eu aprendo com esse corpo muito, muito sutil a fazer a conexão entre ele, a domá-lo. Tá, meu corpo emocional lá, ele é muito sutil, é difícil tocá-lo, porque o vento balança ele. Aconteceu lá alguma coisa que eu fico chocado. Né? Eu vou aprendendo a domá-lo. Eu sinto agora ele, mas ele está mais agora em paz, está mais equilibrado. Então, mesmo não tendo todas aquelas camadas de corpos espirituais, mesmo tendo só um, entre aspas, a gente pode ter mais, né? Eu já consigo tocá-lo. Eu já consigo segurar ele lá dentro. Né? E esse é um processo que a gente faz com a mente, com os corpos, sempre os corpos mais sutis. Com a consciência, eu vou conseguindo ter uma influência maior sobre esses corpos. Inclusive o nosso corpo físico que está aqui. Né? O personagem do ego. Que o nosso personagem está servindo ao sistema. Né? Ele se lança ao sistema e passa a fazer coisas do sistema. As tais pessoas da Matrix, os tais NPCs que servem ao sistema. Então essa consciência ela tenta pegar esses corpos mesmo, não tendo aquela sucessão de 1000 corpos de liga conexão, e vai tentando, opa, peguei o mental, consegui pegar o mental. Nesse mental vou jogar o quê? Vou jogar coisas do espírito. Então esse ser vai procurar coisas espirituais, ele vai procurar se espiritualizar. Né? Opa, já consegui. Só que a gente tem muito trauma, né? A pessoa vai fazer uma regressão, vem todos os traumas. Opa, eu tô com a minha mente ali, escolhi fazer algo, mas eu tô sentindo trauma, eu tô sentindo solavancos. Então ainda não controla. Então, só que é um processo de você controlar. Até que você controlou, para controlei. Agora eu vou tomar atitudes, eu vou me guiar pela vida de forma mais equilibrada. Então, cheguei a controlar até o corpo físico. Né? A minha experiência aqui. Né? Então, esse seria o aprendizado. Né? Essa seria a importância de ter esse distanciamento entre corpos. Então, outra vez frisando. Mesmo sendo um ser muito, muito sutil de dimensões trigésima, eu estou conseguindo controlar um corpo denso aqui. Eu estou conseguindo me conectar, mesmo com esse corpo sutil, uma ponte muito grande, uma distância muito grande para outra, eu estou conseguindo fazer essa ponte e conectar. Porque se eu tivesse esses 1000 corpos sutis conectando, seria mais fácil. Né? Então acho que essa seria a coisa incrível do ser humano. Então quando ele consegue fazer essa ligação, né? É aquela coisa do mestre ascenso, né? Que consegue, né? Pegar esse corpo denso e sutilizá-lo, né? Ele não precisa ou criar aqueles corpos perispirituais, né? De massa do planeta que vem aqui, recolhe a massa e faz a bucha, né? Ele mentalmente faz isso, porque ele conseguiu esse equilíbrio. Então, esses seriam os processos de ascensão. Você notar que esse corpo existe e você dar esse salto para chegar até esse corpo e controlá-lo. Né? Com a tua mente, com o teu equilíbrio, com o teu espírito. Então eu crio entre mim essas ascensões. Aquele espaço que não existia entre meu corpo denso e minha consciência, eu passo a conectar. Né? Então é a ascensão, eu vou de um a outro e começo a criar aquela ligação. O que faltava eu começo a criar, eu começo a preencher aqueles espaços. E aqui vem um dado importante. O que falam que aconteceu no passado da humanidade, né? Que vieram os seres estelares e povoaram a Terra. Né? Esses seres foram, nem todo mundo foi embora. E quando eles voltaram, alguns milhares de anos depois, eles viram aqui que os parentes que eles deixaram aqui pareciam animais. Né? E eles ali choraram, eles falaram, nossa, que tragédia. O que aconteceu com vocês? Né? Então, dizem, né, que foi um dos flashes solares que aconteceu. Então vem o flash solar, que essas energias cósmicas ultrapassam nossos corpos aí bilhões de vezes por segundo, né? Então um desses flashes solares veio e atingiu o corpo sutil. Então digamos que naqueles corpos tinha assim aqueles 1000, né, hipotético, né, corpos perispirituais que conectavam, né, a consciência até o corpo mais denso. Então esses corpos foram danificados. Né? Então a mente que é sutil, a nossa mente é sutil, é pensamento, ele é imaginação, eu imagino, crio, tal. Então meio que começou a desconectar. Então se ele já não lembrava de onde ele veio, né? Já não sabia mais o que estava fazendo aqui, então o corpo ficou mais aquela matéria instintiva. Não é muito diferente do que é hoje, né? Busca só o quê? Os desejos materiais, sexo, comida. A maioria está nisso ainda.
né? Só se satisfazer as sensações físicas, né? Se esquecendo de quem é. Então chegou até uma mente tão complexa como a nós temos, né? Então temos uma bagagem muito grande, né? Então teria acontecido isso. Então é onde que entra nesse espaçamento. Então nós estamos aprendendo, mesmo com a falta desses corpos, ou reconstruí-los, ou fazer aquela ligação mais de uma mente fortalecida, uma consciência fortalecida, né? Ó, físico, emocional, mental, consciência, chega aqui ao eu sou. Então esse eu sou, ele puxa, ele faz, tal. Então, mesmo que eu não tenha uma ascensão física desse corpo, que eu consiga sublimá-lo e levá-lo a outra dimensão, interiormente eu faço isso, eu passo por esses processos, nós passamos, né? À medida que nós vamos despertando, nós vamos passando por esses processos, né? Você começa a se sentir melhor, uma energia melhor quando você medita, quando você vai num lugar onde tem um grupo que está ali com ideais, né, juntos. Então aquilo é uma ascensão grupal. Então eu ascensiono eternamente, eu vou até o que eu sou, então eu acesso as minhas memórias. Então isso são ascensões interiores. Então isso vai acontecendo interiormente, né? Mexendo ali com as emoções, com as vibrações, o corpo mexendo, tal. Então aquela coisa do silêncio, equilibrar, ok, meu corpo emocional está assim, o que está acontecendo na mídia tenta toda hora chamar minha atenção, né? Então medito, centralizo, então ó, equilibrou. Então onde você pega seus corpos, você alinha, porque eles estão todos agora em silêncio, então eles conectam, então você tem uma ligação melhor com o teu eu sou, né? Então esse seria o que nós mais estamos aprendendo aqui, né? Controlar um corpo numa dimensão muito densa. Então esse seria a finalidade. Então se legal, eu conecto aquele corpo fica ali, não acontece nada com ele, porque aí não, né, não mexe, não mostra pra mim aqui que eu tenho corpos interiores, né? Então você vai ter uma vida comum, né, corriqueira, tal. Mas quando acontece um abalo, aqui você no abalo que as pessoas buscam a espiritualidade, né? Então, aquela coisa da dor, para a maioria, né? Agora tem espíritos que já chegam aqui iluminados e já saem, né, buscando isso. Então é um processo que nós estamos, né, buscando. Então basicamente eu acho que seria isso, né? O começo das emoções. Existe o corpo sutil. Então, quando eu sinto esse corpo sutil, mas eu não vou sentir se não tiver nada acontecendo com ele. Mas quando alguém chacoalhou, opa, balançou algo lá dentro. Eu tomei um susto, né? Se apaixonou, né? A paixão que deixa as pessoas ali, então você sente, né? Que tem aquela... Aí é só que aquilo fica meio que fora de controle, porque você quer. Então, se aquilo for tomado pelo ego ainda, né? Que vira um desejo de posse, de possuir, né? Então aquilo tá tudo, os corpos ali se mexendo, né? Então eu vou compreender, opa, eu tenho aquilo, e aquilo provoca tais reações, né? Então eu vou amainando, né? Que nem um cachorro muito bravo, você vai amansando o bichinho, né? Um animal bravo, e vai... Você não perde aquilo, você não perde a emoção, você não deixa de ter emoção, você agora tem emoções equilibradas, né? Você sente, você sabe o que está acontecendo, né? Então é diferente das raças que não tem, né? Que chegam aqui, que falam muito dos seres que abduziam, né? Eles chegavam aqui, eles pegavam o ser humano e cortava e tal, depois revolvia, porque para eles aquilo era normal, era tipo que nem pegar um carro e reparar, né? Se você leva seu carro na oficina, ele vai lá, arranca a roda, pega, bota outra e tira a peça e tal, né? E para ele é um veículo, não sente emoção, então não precisa fazer nada daquilo, então é o que eles faziam com nós, porque eles eram assim, né? Eles tinham aquilo, só que eles não sentiam, né? Para eles, tipo, não foi algo criou essas experiências para sentir que, opa, dá para fazer algo mais com aquilo, né, com essas conexões, não é só arrancar, tirar, né? E eles faziam, né, que fazia experiência, cortava e tal, e aí o ser voltava todo traumatizado, eles não entendiam, porque a gente montou tudo direitinho, por que não tá assim, né? Aí começou a entender que, opa, existe uma dimensão ali, algo operando ali, né? E esse algo que puxa, né, o eu sou, que conecta ao eu sou, que conecta a verdade, a sabedoria da alma. É o que faz o ser humano ser um ser muito criativo, que traz a arte, né, que traz coisas belas, né, mesmo vivendo num umbral, ele traz coisas belas. Então isso encanta nessas raças. Você fala, nossa, como esse ser humano consegue criar arte aí, né, coisas muito belas. Então isso chama muita atenção, né? Então eles passam a estudar isso. Então você tem aquele seriado lá, V, né, V Visitors,
que uma das coisas que esses seres faziam, que lá eles colocam, era tentar achar a alma do ser humano, né? O que é a alma? O que é essa coisa? A gente quer também. Né? Só que eles acham que é alguma coisa física, material, que dá pra você chegar lá e... Né? Eles não entendem que é um processo interno, né? Que é uma dimensão que eles não alcançam com tecnologia. Né? Que como ser humano... é outro dado interessante, né? Pra gente não se sentir inferiores às outras raças. Para operar essa tecnologia, que o corpo humano ele é aquela coisa, o híbrido, né? Que você tem o DNA de muitas e muitas raças. Né? Então não é uma raça só que teve aquele caminho único, né? Que está ali sem muito movimento. Né? Fisicamente, né? Geneticamente, tem uma bagagem muito grande. Então, além de a gente lidar com muita coisa. Então, esse ser ele foi construído assim para ter essas experiências. Então, esse corpo é uma máquina muito complexa. Né? É uma máquina que pode te conectar ao divino. Né? Dá um salto muito grande. Então, você tem aqui, por exemplo, para controlar essa máquina, os seres encarnados aqui, eles são sim de esferas muito superiores. Né? Porque o lado animal é muito apelativo no ser humano. Né, que é o lado do desejo, de querer buscar só o que eu quero, o que o meu corpo sente. Então ele é muito apelativo. Então raças novas, elas cederiam muito facilmente. Né, e viveriam como animais. Né, não buscaria mais nada, só o lado animal. É o que a gente meio que vê aqui. Né. Esses seres que despertam, que buscam despertar, é dimensão muito alta. Né, mais alta que muitos aliens que nos observam. Então esse é um dado muito importante. Né? Então são essas raças que vêm e falam, o que é isso que tem aí dentro? Né? A gente quer saber, a gente quer também. Né? E você vai ver na arte isso muito, muito. Né? Por exemplo, Dragon Ball. Né? Para quem assistiu, lá tinha lá o Goku, né? Que aí tem o filho Gohan, que aí já mistura, né? Que já é um híbrido. E esse Gohan, ele fica muito forte quando fica emocionado. Né? Ah, bater no meu pai. Aí ele traz uma força que do nada, né? Explode. E pode ser até mais forte, né, do que o pai dele tinha. Né? E o Goku, que é o personagem principal, quando ele vai lidando com essas emoções humanas, como ele vai se aproximando, ele vai despertando isso também. Né? Então, assim, muitas dessas raças, elas não vieram tipo da 30ª. Digamos que elas vieram dali da 10ª. Né, e chega ali, e o que é essa 30ª? O que é esse interior que o ser humano ele mostra, né, ele expressa? Então é isso que a gente quer, né, o que movimenta essas energias, o que traz essas explosões. Né? Só que o ser humano aqui inconsciente, ele não usa. Né? Então onde que é o plano daqui? De manter inconsciente para poder essas coisas ali se expressarem, você ver e ali tentar. Né? Só que aí você tem os aproveitadores. Né, que são as raças parasitas, as raças que vêm fazer experiência, esse monte de coisa aí que a gente vê. Né, que também dá uma pimentada no aprendizado. Né, então acho que tudo isso, né, porque opa, tem muitas raças aqui me vampirizando que eu não vejo. Só que quem vê? O eu sou vê, a minha consciência vê. Então ela tá vendo. Né, ela tá vendo os parasitas ali querendo te atacar, ela tá vendo tudo. Tudo que acontece que ela tá vendo. Né? Só que aí, de um corpo para outro, há um espaço muito grande. Né? Então vem esses seres, ele entra nesses espaços. Né? Então ali traz um desafio maior para você como consciência chegar até o teu corpo físico. Né? Então ele entra nesses espaços e parece controlar. Ele não corta o laço, ele começa a controlar uma pessoa possuída. Né? Vem uma entidade umbralina, possuiu a pessoa. Né? Vem um ET, possuiu a pessoa. Né? Um parasita, parasitou. Então esse corpo passa a ser controlado pelos parasitas. É um parasita que gosta de doce. Também está no nosso corpo, né? E muitos estão na forma de bactérias, de vírus que estão ali no teu intestino, né? Doce, açúcar, e vai lá a pessoa, açúcar, cigarro, álcool. Tá no corpo. Né? Como seres sutis que vai lá e tomam os espaços, né? Que vão agrupando, como algo que mergulha lá no mar e fica lá e vai juntando aquelas coisas, aquelas ostras, aquela coisa, vai tomando conta. Né? Só que você tá vendo, e você tá tendo, se desdobrando para chegar até essa dimensão mais densa através desse corpo. Esse é o processo de despertar, que você vai sentindo despertar, que você vai sentindo pela busca, opa, ali, aquele livro, aquele canal, aquele, né? Então a gente vai buscando essas informações, né?
E aí é os sacodes que vai acontecendo também, que vai ajudando de repente a soltar essas coisas. Né, os choques, não para acontecer um choque muito grande, a pessoa saiu do corpo e voltou diferente, né, ajudou a soltar. Né, e você tem naquele momento você teve um acesso maior. Né, que a pessoa tem, nossa, eu tive um vislumbre, né, eu vi minha vida, tal. Né, então, durante essas experiências fortes. Né, então, essas seriam as emoções. Então, as emoções são essas coisas mais que vêm e, né, e sente mais, né, visceral. Né? Aí tem o sentimento é diferente, o sentimento já é algo que a gente já é um controle das emoções. Né? O sentimento eu diria que já está mais na consciência. Então me sinto bem, eu venho realmente o sentimento de amor, né? O sentimento de bem-estar. Né? Então você tenta com isso, né, envolver o corpo emocional e, né, colocá-lo nesse nível. Né? Então, quando eu senti o corpo emocional balançando, então eu conheço os sentimentos de amor, né, sentimentos, então eu cubro com isso. Né? Onde que você vai amaina ele. Né? É o equilíbrio que a gente vai conquistando. Então seria isso, né? Os pontos importantes. Esses corpos sutis, né, que é o balanço entre eles que faz nos sentir. Então, uma vez que eu consegui equilibrá-los, né, mesmo nesse turbilhão que a gente vive aqui, né, a gente vai equilíbrio, então é um sucesso maior, então eu consigo esse equilíbrio. Então, amainando, né, alinhando esses corpos e mantendo isso, é onde que o ser ele vai conseguir a ascensão, né, porque ele consegue conectar esses corpos. Então, aqueles corpos faltantes que foram tirados, que, né, não tem ele com, digamos, o teu poder, né, de 30ª dimensão, você preenche isso. Então, se houver necessidade, ele eleva. Se não houver, ok, tipo, precisa aprender mais. Então, ele vai te lançar, que falam que é a consciência. Então, o que eu preciso aprender agora? Ok, eu aprendi a fazer essa coisa, mas eu quero aprender aquilo também. Então, na consciência, ela vai jogar pro teu mental para te intuir a buscar essas experiências. Então, tem isso também. Tem muita coisa, é muito complexo a vida aqui no ser humano, né? Então, é onde que na consciência, o que eu como ser quero aprender, eu preciso viver, vai me lançando, né, para ter essas experiências. Né? Sempre ali no controle. Então, sempre você busca o equilíbrio na consciência, fazer o que é certo e tal, você consegue, né, passar por essas experiências e aprender o que você veio para aprender. Então, às vezes a gente tem experiências duras, tais, e fala, ai, nossa, eu tô no caminho errado. Não, de repente não. Vê o que você aprende com isso. Né? O que eu não gosto, o que me incomoda assim, é falar, nossa, eu tô, tipo, tendo que aprender tudo isso de novo, aprender, né? Coisas que eu já fiz em vidas passadas, de repente, né? Só que agora eu tô aprendendo com emoção. Né? Digamos que numa vida passada você aprendeu no monastério, como um monge. Então você ficou ali só aprendendo, tal, emanando, adquirindo conhecimento. Agora vamos aprender com emoção. Vamos fixar isso no corpo emocional. Né? Então tem etapas, então ok. Então dá até para entender porque que a gente passa a ficar reaprendendo as coisas que de repente a gente já sabia tudo. Até porque como alvo você sabe tudo, mas aí vamos aprender agora fixar no corpo mais denso. Né? Porque você não fixa aqui no corpo físico, porque se for o corpo físico a gente descarta. Né? O importante é dominar esses corpos mais sutis. E através desses corpos que ser o principal. Né? Por que a gente faz isso? Por que a gente quer aprender tudo isso? Então, a gente vai saber o que é emoção, porque a emoção ela existe. Né? Tá ali, tem os sacodes, tem os mundos explodindo, tem as guerras cósmicas aí, né, que acontecem. Então acontecem essas coisas. E se eu entrar naquele meio, vai ter tanto sacode, se o meu corpo nunca foi sacudido, eu vou me estraçalhar. Agora que o meu corpo ele foi bastante sacudido, eu posso entrar nesses meios emocionais, onde tem guerras, onde tem essas coisas acontecendo, esses meios de umbraus, né, onde tem muitas energias densas pesadas, e eu vou controlar esse corpo. Eu vou conseguir infiltrar a energia através desses corpos e emanar essa energia, emanar essa vibração. Então eu vou estar equilibrado nesse meio. Então talvez esse seja o objetivo, né? Porque o senhor quer. Se existe essa coisa, se existe tal coisa, eu quero saber o que é. Eu quero controlar isso. Eu vi ali uma bicicleta. Né? Imagina uma criança ou um mundo que nunca viu o que é aquela bicicleta e você bota aquela bicicleta lá. O que aqueles seres vão fazer com aquela bicicleta? Né? Lá no carro. Será que eles vão subir em cima e vão ou de primeiro? Ou eles vão demorar muito até descobrir o que faz com aquilo? Então, mais ou menos isso que a gente consegue. Olha, naquele mundo tem aquilo e as pessoas estão fazendo aquela coisa. O que será que é? Né? E se eu chegar ali perto, eu me machuco. Então, vou aprender o que é dominar aquilo.
né? Então seria esse mais ou menos a função do aprendizado, né? Então, quando você sair daqui da Terra, você não é só a Terra que tem essas coisas, né? Porque muitos falam que estamos aqui devido à Guerra de Órion, então não é daqui, né? Então aqui é mais algo que a gente criou para aprender a lidar com isso. Então quando eu sair, ok, eu vou voltar lá e vou estar muito mais equilibrado. Né? Aquela coisa que se alguém me xingar, não vai sair a guerra e matar todo mundo, né? Que acontece aqui. Alguém te xingou no trânsito, você vai lá e mata a pessoa. Você já vai agir assim, ó, porque a gente xingou, é que nem um cachorro latindo, que bonitinho e tal, mas desculpa. Né? Fui eu meu erro aqui e tal, né? Eu tô pago aí, né? Entendeu? É outra energia. A gente não se envolve e você entende que o outro tem um corpo mental, um corpo emocional fragmentado, que ainda está em experiência, né? Ainda está passando por esses processos. Então, quando você passou, você já entende e aquilo aconteceu para me testar, para ver se eu realmente estou equilibrado, para dar um sacode. Mas aí chega um certo ponto que já não acontece, você já não entra mais nessas experiências. Aquilo já não atrai, né? O choque, a catástrofe, porque você não precisa mais daquilo, né? Então, esse seria o processo. Então, isso é interessante, né? Então, ao meu entender, as emoções são isso. Não é algo que, eu tenho emoção e é legal. Tenho um corpo físico? Tenho corpo físico, né? Meu Deus me fez assim. Por que fez a outra pessoa daquele jeito, outra daquele jeito? Né? Então, é isso que a gente deve indagar. Né? Então, todos nós estamos trabalhando com as mesmas ferramentas. Eu não sou diferente do outro. Estamos em tempos e processos diferentes, mas são as mesmas ferramentas. Então não é essa coisa de o outro é outro, eu sou eu. Somos todos iguais, somos todos um, só há um. Então nos leva até esse entendimento também. Né? Só que as pessoas aceitam, eu sou assim e eu sou melhor que o outro. Então por que a gente tem guerras? Porque eles não se vê como iguais. Eles não se vê esses processos. Né? Então eu tenho que eliminar, então que se meu Deus aqui é mais me protege, então eu posso destruir o outro que meu Deus está me protegendo. Né? Então é esse processo de sacode, de mostrar e de mexer a massa ainda, tal, para lá na frente, né? Esse ser, opa, peraí, né? Eu senti muito mal quando eu fiz aquilo, quando me fizeram aquilo, né? E é o que a outra pessoa está sentindo, né? Então esse corpo sutil, ele começa que não tá só aqui, né? Como é o mesmo, entrelaça. Então passei a sentir o outro também. Né? Até se eu sou controlar a razão e ver isso claramente, então não vai ter mais guerra, essas coisas todas. Então aprenderam a lição. Aí para. Né? Talvez não nesse mundo, talvez aprendemos a lição nesse mundo e vamos para outro mundo já com, opa, já sei que tais coisas, né? Eu sinto, tipo, quando a gente só a ideia de fazer o mal a outra pessoa já dá uma mexida aqui dentro. Né? O mal sem querer, eu fiz tal coisa, nossa, não era aquilo. A pessoa entendeu errado já, né? Só que às vezes a pessoa entendeu errado, é o processo dela. Né? Então tem todas essas coisas, é muito complexo. Tipo assim, o ser humano é um ser muito complexo. Às vezes eu penso em vidas em outros mundos, nossa, o ser está lá na 12ª dimensão, como deve ser complicado lá, né, ser um ser assim. Não, você vem de lá e está trazendo tudo isso e incorporando aqui como ser humano. Né? Lá não, lá a vida é simples, está todo mundo na mesma vibração, tudo na mesma faixa. Então as pessoas só vivem, né? O tal paraíso. Não acontece nada, tudo paz, amor. Então é legal. Né? Mas quando você voltar para lá, você vai levar algo mais. Né? Aquela energia que estava ali, agora você movimenta essa energia. Né? Então é que nem que pegou a bicicleta ali, tá todo mundo andando, tal. Aí você é jogado lá num bairro, lá na periferia, lá onde os moleques estão fazendo bobs, pulando e tal. Né? Falei, nossa, dá pra fazer tudo isso com essa bicicleta? Dá mortal com a bicicleta, os caras dão mortal. Os caras pulam de um prédio para outro com a bicicleta. Caramba, vocês é doido fazer tudo isso, né? Cai, se machuca, mas aprende. Aí quando eles voltam lá com a bicicleta, aí todo mundo andando normalzinho, né? Aí todo mundo ali, na hora que vai subir na guerra, a pessoa para com a bicicleta, bota o pé, aí bota a bicicleta em cima do outro degrau, sobe de novo e vai. Aí você chega e pula. Aí a pessoa vê, o que foi isso? Eu quero aprender a fazer isso também. Né? Então é assim que as coisas é. Então nessas dimensões, a coisa tá assim, tal. Né? E quando você chegar lá, você vai, nossa, ó, o amor é assim. Né? E vai emanar aquela energia, as pessoas, uau!
E você aprendeu a mexer com esse corpo. A gente aqui só estava só sentindo. A gente não sentia o amor, só que a gente não sentia, não sabia o que era, porque não vibrava. E nós levamos essa vibração. Esse algo a mais. Né? Aqui talvez você esteja sendo visionário. Fala, será que é isso mesmo? Né? Pensa, raciocínio. Eu estou trazendo uma informação que é para a gente pensar e sentir. Né? O mais importante, então, todos nós estamos lidando com as mesmas ferramentas em tempos diferentes. Então tem alguém que está ali com a rodinha na bicicleta e tem alguém que já está dando mortal com a bicicleta. Né? E você tem que aprender a respeitar o processo do outro das rodinhas. Né? Então, quanto o da rodinha querer me bater e tal, tá num nível diferente. Eu dando bobs, eu pulo de um degrau para outro e vou. Eu não preciso ficar ali naquela região. Né? Então, fala, não, ok. Né? Tá no seu tempo, desculpa. Então, eu já tenho a sensibilidade, a evolução para me desculpar, para me colocar como culpado, né? Ô, Ho'oponopono, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Então você já tem esse equilíbrio mental para isso. Não tem o ego já, não, você tem que ir lá e mostrar para ela quem que tá certo. Isso é o ego. Isso é a massa te dominando. Isso é o meio te dominando. Né? Então quando você, como eu sou, passa a dominar, fala ok. Crianças aprendendo. Né? Então nós passamos por processos fortes aqui na Terra, fortes emoções. Então olha o mundo. Então quanto mais abala, quantas mais coisas acontecendo, está sacudindo esses corpos. E está sacudindo por sacudir? Não, porque interiormente a raça está aprendendo, a raça está evoluindo. Né, como um todo, aprendendo a controlar esses corpos. Porque, estão guerreando, então separa todo mundo tal e legal. Né, bota uma chupeta na boca de cada um para parar de chorar e... Né, só que aí continua criança, sem aprender. Né, então tem que ver os processos, o que acontece, como esse ser se desenvolve. Né? É um processo bem complexo, né? Porque não é de uma vida, são de várias vidas, porque a guerra se descarna, tal, fica como vencedor, volta, tenta reparar o erro, né? Volta com a consciência de que fez algo errado, tem que reparar, né? E tudo isso interiormente sendo trabalhado. Então a gente tem que ver o que acontece, os resultados, né? Que são as conexões entre esses corpos, e quando esses corpos estiverem amainados, equilibrados, né? E a energia do coletivo tinha uma energia legal, ascensiona. Né? Então, o povo todo ele vem ascensionando. Né? Agora, quando encarna um ser diferencial, que é os tais avatares, né? Tipo um Jesus, os mestres ascensos, né? O Saint Germain e tal, eles fazem coisas já que eles vão à frente. Né? Porque eles já trabalharam isso, eles já passaram por esse processo em outros mundos. Então ele já vem, é o cara que chega com a bicicleta e começa a dar bob, começa a pular, começa a dar mortal, começa a subir na parede com a bicicleta. Então ele chega, o corpo físico, cadê o cara? O cara entrou ali e a gente, cadê? Sumiu. O cara tava ali na casa, ali, apareceu lá no outro lugar lá e foi ajudar outra pessoa. Né? Então esses caras, eles fazem isso. Né? Só que eles fazem isso porque eles aprenderam a dominar esses corpos interiormente e tal, teve esse trabalho de equilíbrio. E é onde que, né, o importante, as emoções. Então as emoções é um ponto importante porque elas balançam, elas te mostram, elas te sacodem, né, você tá ali distraído, né, presta atenção, Então é isso que faz. Então por isso que nós temos essas experiências, os tempos de maior aprendizado são com maiores emoções. Então são as emoções que, as ruins, né, que é a coisa que a gente passa que faz sair do lugar, levantar da cadeira e ir lá buscar a solução, né? E enquanto você busca, tá ali a consciência te mandando, né, as intuições, né, te colocando as pessoas na sua vida para buscar o que você precisa aprender com aquilo, mas não é para não repetir aquilo. Não é só uma fuga do que está errado, né, é um crescimento interior. Então acho que é isso, né? Ficou um vídeo, acho que um tanto complexo, né? Resumindo, para quem queria só saber quando começa a emoção. É aquilo que eu falo, os corpos interiores, né, a esfera energética que tem dentro de si todas as emoções, só que aquilo era, né, 1000 corpos perispirituais. Né, só que quando aquilo abalou, aquela gelatina mexeu. Né, um desconectou do outro, tal, e só que foi notado, falou, opa, tem algo aqui interior, o que é isso? Né? Sabe aquela emoção que você sente quando você está numa, tipo, montanha-russa, mas assim, às vezes você dá um pulo, ou você está num veículo que ele tem uma depressão na pista, e o veículo faz assim, o elevador ele desce de uma vez, então você sente aquela coisa, né? Então fala, o que é isso? Eu gostei disso, né? Eu quero saber mais.
né? Como que é isso? Então eu posso provocar essas sensações, né? De sentir tal coisa, sentir que você está vivo, né? O que é estar vivo? É sentir o controle da matéria. Só que você no controle, não é só um corpo físico, né? É um corpo físico, emoção, os pensamentos, a mente, né? A mente geralmente a mente ela fica no automático. É colocado algo e a gente trabalha com reação. Né? Te colocaram isso, você reagiu dessa forma. Colocaram isso, você reagiu dessa forma. O mundo está assim, você vai reagindo. Não, vá para o teu interior. Né? Opa, tal informação, será que eu tenho que agir dessa forma? Então começa a agir já utilizando o corpo de consciência. Então já estou acima da mente. Né? Então é isso que a gente tem que chegar. Então na consciência a gente consegue sim chegar com meditação, né? Meditando, tendo essas práticas para agir de forma mais consciente, que é o eu sou, mandando informação para a consciência, que é até chegar na mente. Então é isso, e o que faz nos chegar a tudo isso são sentir esses corpos exteriores, né? Que eu colocaria como as emoções, né? Que é o sentir o baque, né? A coisa balançando. E quando começou começou a haver o movimento, quando as coisas começaram a se movimentar e foi percebido que interiormente nós tínhamos dimensões interiores. E essas dimensões interiores, quanto mais o espaçamento entre elas for percebido, maior seria essa emoção. Né? A alma saiu do corpo. Então, se o espaçamento é muito curto, não vai se sentir muito, porque você tem uma ferramenta que ela se mexe, ela traz todo o ser. Agora, se você tem algo que se desloca, é como uma ruptura, né? Os tais traumas. Né? Opa, aquilo foi percebido. Então, aquilo vai ter que ser notado, curado, sanado. Né? E uma vez feito aquilo, eu entendi o processo. Agora eu me tornei mais elástico, eu me tornei mais flexível. Né? Se vem um vento, ele não vai me quebrar. Eu vou me movimentar, eu vou desviar, eu vou antecipar. Então seria isso, gente. Né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.